Conheçam Devon. Ela nasceu no dia 9 de junho de 1981. Ela era uma jovem de 19 anos que vivia na Pensilvânia, Estados Unidos. Devon foi descrita como uma pessoa cheia de vida e bastante independente também. Em sua adolescência, enquanto ainda estava no colégio, ela conheceu uma menina chamada Carrie. As duas se aproximaram, se apaixonaram, começaram a namorar e alguns anos depois foram morar juntas em um apartamento. O que acontece é que o namoro de Devon e Carrie era muito conturbado, elas discutiam com frequência, as brigas eram tão sérias que ficavam muitas vezes físicas e elas acabavam se agredindo. Muitas pessoas que viviam ao redor das duas sabiam que isso acontecia. Alguns amigos chegaram até a testemunhar Carrie agredindo Devon, porém essas pessoas não se intrometiam porque, apesar disso tudo, elas pareciam querer ficar juntas. Enfim, no dia 14 de junho de 2000, Devon e Carrie tiveram outra briga. Na parte da noite, Devon disse para a namorada que ia para casa de sua amiga Michelle e do marido dela, Brandon, e então saiu de casa já à tarde da noite. Algumas horas depois, por volta de 00:45 a 1h da manhã, Michelle ligou para o apartamento das meninas. Assim que Carrie atendeu, ela informou que Devon não estava lá. Michelle então disse que estava muito preocupada porque Devon também não apareceu em sua casa aquela noite e como já estava de madrugada e Devon não entrou em contato com ela, ela decidiu ligar para saber o que estava acontecendo. A partir daí, as duas começaram a se preocupar. Michelle e seu marido Brandon foram até o apartamento de Carrie, ficaram ali fazendo companhia a ela, ficaram esperando por Devon, porém ela não apareceu. Eles então começaram a ligar para alguns amigos e familiares da jovem, todos disseram que não tinham ideia de onde Devon estava, e então, quando amanheceu, Michelle deu a ideia de dirigir pela cidade para tentar procurar por ela. Carrie aceitou, entrou no carro, Michelle começou a dirigir, passou em frente ao estacionamento de um museu e enquanto estavam passando por esse local, elas perceberam que o carro de Devon estava ali. Ao chegar próximo ao carro, elas olharam, perceberam que algo muito ruim tinha acontecido. Por causa disso, ligaram imediatamente para a polícia e então os investigadores foram até aquele estacionamento. Ao chegar ali, eles constataram que, infelizmente, Devon estava sem vida. Após isso, a levaram para análise, onde os profissionais constataram que Devon perdeu a vida devido a golpes com uma faca, e eles disseram também que havia sinais de luta. Os profissionais também relataram que na roupa de Devon tinha muita grama, que eles acharam uma seringa com um líquido transparente no cós de sua calça e uma faca em uma de suas mãos. Os profissionais enfatizaram que toda aquela cena foi montada para que os policiais pensassem que Devon tentou algo contra ela, porém, segundo eles, não foi isso que aconteceu, porque eles não encontraram drogas no organismo dela e a faca que estava na mão de Devon não tinha vestígios de sangue. Enquanto tudo isso estava acontecendo, os investigadores estavam na cena do crime, analisando o carro onde Devon foi encontrada. Eles começaram a trabalhar com a teoria de que a pessoa responsável por tirar a vida dela a conhecia muito bem, porque quando Devon foi encontrada, ela estava com uma jaqueta sobre seu corpo e, de acordo com eles, isso mostrava que a pessoa se importava com ela ao ponto de cobri-la. Além disso, a polícia relatou que Devon provavelmente perdeu a vida em outro local e não no carro. Segundo eles, o veículo foi levado até aquele estacionamento como distração e eles precisavam achar o local exato onde ela perdeu a vida. Ainda verificando o veículo, os policiais também notaram que um dos tapetes do carro não estava lá. Como Michelle estacionou seu carro muito próximo ao de Devon, ele também foi considerado como parte da cena do crime e por isso ficou em posse da polícia, assim como o carro de Devon. A partir daí, Carrie foi levada para ser interrogada. Assim que começou a falar com os policiais, ela confirmou que o namoro entre ela e Devon era muito conturbado e muito difícil de lidar.
Ela disse que na noite de 14 de junho estava com a namorada em casa, que em certo momento Devon recebeu algumas ligações de Michelle e Brandon, e em uma dessas ligações, Brandon disse a Devon que sua esposa estava muito doente e que Devon precisava ir até lá. Como Carrie não queria deixar a namorada ir sozinha, ela entrou no carro, foi junto, porém assim que elas chegaram na casa do casal, Michelle disse para Devon que não queria que Carrie entrasse em sua casa. Por causa disso, Devon voltou para o carro, dirigiu de volta ao apartamento, deixou Carrie, disse que ia para a casa de Michelle novamente, então as duas acabaram discutindo e então ela saiu de casa. Os investigadores então decidiram conversar com Michelle para tentar entender se Devon chegou em sua casa ou não. Ao falar com essa mulher, ela enfatizou que Devon não apareceu em sua casa aquela noite, que ela ficou muito preocupada e por isso ligou para Carrie para saber onde ela estava. Além disso, Michelle começou a dizer à polícia que tinha muitas dúvidas sobre Carrie, relatou sobre as agressões que haviam naquele relacionamento, disse que semanas antes do ocorrido, Carrie chegou a golpear Michelle com uma faca e que ela estava muito desconfiada dela. Por causa disso, os policiais conseguiram um mandado de busca para a casa de Devon e Carrie. Assim que chegaram nesse apartamento, segundo eles, estava muito bagunçado, tinha muita coisa jogada no chão e então eles começaram a verificar cada cômodo. Assim que chegaram ao banheiro, eles encontraram o tapete do carro de Devon dentro do box. Ali, eles aplicaram luminol, perceberam que havia vestígios de sangue, tanto no box quanto no tapete, e por isso decidiram levar Carrie mais uma vez para ser interrogada. Assim que começou a conversar novamente com a polícia, Carrie foi confrontada por eles sobre as evidências encontradas em sua casa. Ela então disse que poderia explicar, falou que dias antes ela e a namorada estavam dentro do carro tomando suco de beterraba e então ele acabou caindo no tapete. Por causa disso, elas levaram esse tapete para o box do banheiro para poder lavar e que os vestígios de sangue que eles encontraram no box eram apenas menstruação. Quando Carrie percebeu que Michelle estava tentando incriminá-la, ela resolveu contar algo que até então os investigadores não sabiam. Carrie disse que Michelle e Devon eram amantes, que mesmo Michelle sendo casada, as duas tinham um caso extraconjugal e que muitas pessoas sabiam disso. Carrie contou que enquanto estava no colégio ela conheceu Devon, que nessa mesma época Michelle também a conheceu e por isso ela e Michelle ficavam tentando disputar a atenção de Devon. Segundo Carrie, em certo momento Devon e Michelle tiveram uma relação, parece que elas namoraram, porém algum tempo depois Devon acabou ficando com Carrie e Michelle acabou ficando com Brandon. Após isso, Michelle casou, as duas foram morar juntas, mas mesmo assim elas continuaram tendo um caso. A partir dessas informações, os investigadores decidiram investigar Carrie e Michelle um pouco mais a fundo. Ao falar com amigos e familiares de Devon, eles ficaram sabendo que realmente o namoro entre ela e Carrie era muito complicado, que as brigas eram muito intensas e que muitas vezes eles se preocupavam porque aquele namoro não era saudável. Quando perguntaram sobre Michelle, as pessoas também confirmaram que ela e Devon tinham um caso, disseram que eles acreditavam que o verdadeiro amor de Devon era Michelle e que muitas vezes ela se aproveitava disso. Quando os policiais falaram com o pai de Devon, ele contou que no dia 14 de junho, provavelmente na parte da tarde, Michelle e sua filha se encontraram em sua casa. Disse que enquanto estavam conversando, elas contaram que semanas antes fizeram uma viagem para outro país, que nessa viagem elas fizeram juras de amor, trocaram alianças e prometeram que cada uma iria largar o relacionamento que estava. Apesar disso, assim que elas voltaram dessa viagem, Devon foi imediatamente para o apartamento onde vivia com Carrie. Isso deixou Michelle muito irritada e então por causa disso as duas acabaram brigando nesse local e foram embora em carros separados. Com isso, Michelle foi levada mais uma vez para ser interrogada.
Ao falar com a polícia, ela tentou minimizar a relação que teve com Devon, disse que foi algo pontual em sua adolescência, mas que naquele momento estava casada e muito feliz com seu marido. Apesar de suas alegações, a polícia deixou bem claro para Michelle que eles sabiam que ela estava mentindo porque muitas pessoas confirmaram sobre o caso entre ela e Devon e porque também encontraram a joalheria que as duas compraram os anéis de compromisso. Devido a isso, os investigadores levaram o marido de Michelle para ser interrogado. Assim que chegou ali, ele deu a entender que não sabia que sua esposa e Devon tinham feito uma viagem romântica, e sim que sua esposa tinha viajado a trabalho. Enquanto estava falando com a polícia, eles observaram seu comportamento, ainda notaram que Brandon estava com uma blusa longa de moletom e acharam isso estranho porque naquele dia estava muito quente. Apesar das desconfianças, como eles não tinham nada concreto contra Brandon, ele foi liberado. Eles não conseguiram um mandado de busca para a casa do casal inicialmente, porque eles não tinham evidências contra os dois, e por isso tiveram a ideia de mexer no lixo do casal, já que a partir do momento que o lixo é colocado na rua, ele se torna público. Enquanto as investigações estavam acontecendo, Michelle e Brandon seguiram suas vidas, fizeram uma viagem ao México e pareciam estar muito bem. Quando os investigadores começaram a mexer na lixeira do casal, eles encontraram alguns curativos. Nesses curativos haviam vestígios de sangue, tinham o formato de uma mordida, e assim, finalmente, por causa desses curativos, eles conseguiram um mandado de busca para a casa de Michelle e Brandon. Assim que os investigadores começaram a vasculhar aquela casa, eles foram em cada cômodo verificar. Ao entrar na lavanderia, eles abriram a máquina de lavar, acharam uma calça que pertencia a Michelle e ao olhar o bolso dessa calça, eles acharam a tampa de uma seringa que era completamente compatível com a seringa encontrada com Devon. Com isso, eles decidiram averiguar a água que tinha na máquina de lavar, perceberam que nessa água tinha vestígios de sangue, porém, como ele já estava muito diluído, eles disseram que não tinha como enviar para o laboratório. Por causa disso, eles continuaram olhando aquela casa, foram até o quintal, aplicaram uma substância no quintal muito parecida com o luminol e assim eles perceberam que na grama, na capa da piscina e em uma mangueira próxima tinha vestígios de sangue. Eles então decidiram verificar esse sangue, perceberam que ele também tinha sido muito diluído porque eles lavaram algumas vezes o quintal e como ele tinha sido diluído, ele não tinha material genético suficiente para poder ser analisado. Após verificar toda a casa, os investigadores levaram Brandon e Michelle novamente para a delegacia. Como todas as vezes que Brandon estava com a polícia, ele estava usando blusa de manga longa. Os policiais pediram para ele retirar a blusa, porque naquele momento eles já tinham um mandado contra os dois. E quando ele tirou a blusa, eles perceberam que no braço de Brandon tinha um machucado bastante similar a uma mordida. Por causa disso, eles exumaram o corpo de Devon. Ao fazer isso, um dentista analisou seus dentes, fez um molde e então constatou que aquele machucado no braço de Brandon era completamente compatível com os dentes dela. Após isso, os policiais se lembraram que o carro de Michelle estava com eles, foram até o carro, verificaram tudo, abriram o porta-malas e ali eles encontraram 4 luvas e algumas roupas de Brandon com vestígios de sangue. Essas roupas foram enviadas para análise, o laboratório então deu a conclusão dizendo que o sangue naquelas roupas era exatamente o sangue de Devon e assim a polícia conseguiu finalmente algo concreto contra aquele casal. A partir dessas evidências, Michelle e Brandon finalmente foram presos. Eles ficaram alguns meses aguardando pelo julgamento que aconteceu em outubro de 2001 e nesse julgamento os advogados de Michelle ficaram jogando a culpa em Brandon e os advogados de Brandon ficaram jogando a culpa em Michelle. Ali no tribunal, a namorada da irmã de Brandon testemunhou contra Michelle. Ela disse que durante uma conversa, Michelle lhe confessou que tirou a vida de Devon e que fez isso porque ficou com muita raiva quando Devon levou Carrie até sua casa. Além dela, um amigo de Michelle também testemunhou.
Ele disse que 2 meses antes do ocorrido, Michelle lhe procurou, pediu que ele tirasse a vida de Devon e lhe ofereceu como pagamento relações íntimas ou dinheiro. Ainda durante a audiência, a mãe de Michelle testemunhou a favor da filha. Ela disse que Brandon confessou a ela durante uma conversa que tirou a vida de Devon e que sua filha não estava envolvida. Michelle também testemunhou ali no tribunal. Ela disse que não tinha feito nada de ruim contra Devon, mas acreditava que seu marido era sim o responsável. Ao ouvir tudo isso, a promotoria não acreditou em nenhum dos lados. Segundo eles, o casal agiu junto e os dois planejaram tirar a vida de Devon. Ainda segundo os promotores, haviam muitas evidências que provavam isso, incluindo as 4 luvas, a tampa da seringa que estava na calça de Michelle, registros telefônicos que mostravam que Devon conversou com o casal muitas vezes aquela noite, o testemunho de um vizinho que informou ter visto Devon na casa, cabelos de Michelle na jaqueta que estava sobre Devon, cabelos de Brandon que estavam no carro de Devon. Enfim, muitas evidências apontavam para os dois. Ainda durante o julgamento, os promotores disseram que Brandon sabia sobre a relação de Michelle e Devon. Parece que ele até já estava querendo pedir o divórcio e que estava incomodado com tudo isso. Eles disseram que a motivação para Brandon querer tirar a vida de Devon é porque na última viagem que Michelle fez com a amante, ela gastou $7.000 e colocou tudo isso no cartão do marido. Ele achava que, tirando Devon da vida dele e de Michelle, as coisas ficariam melhores, eles seriam felizes e que Michelle não o largaria de forma alguma. De acordo com os promotores, o motivo para Michelle querer tirar a vida de Devon foi por ciúmes. Ela não aceitava o fato de ter que dividir Devon e achava que se ela não podia ser exclusivamente dela, não poderia ser de mais ninguém. De acordo com as investigações, o que se acredita que aconteceu, já que nenhum dos dois confessou, é que por volta de 11h40 da noite de 14 de junho, Devon saiu de casa, ela seguiu em direção à casa de Michelle e Brandon e ao chegar ali, provavelmente, os três começaram a discutir. Em algum momento, o casal tirou a vida de Devon. Após isso, eles a levaram para o carro, dirigiram até o estacionamento do museu, que ficava a apenas 3 quilômetros da casa deles, e então foram embora. Assim que chegaram em casa, eles lavaram todo o quintal. Brandon, em certo momento, tirou suas roupas, colocou no porta-malas. Michelle entrou em casa, colocou a roupa dela na máquina de lavar e então ligou para Carrie para dizer que Devon não tinha aparecido em sua casa. Segundo os detetives desse caso e os promotores que estavam no julgamento, o casal planejou tudo, isso não aconteceu de forma aleatória e eles sabiam exatamente o que queriam fazer com Devon aquela noite, porque várias vezes ligaram para ela naquela noite pedindo que ela fosse até a casa deles. Enfim, com isso, ao final de tudo, após todos serem ouvidos, Brandon e Michelle foram considerados culpados e receberam perpétua sem possibilidade de condicional. Durante muitos anos, Michelle apelou sua sentença. Em 2021, ela conseguiu uma audiência com uma juíza, onde disse que na época que cometeu o crime era muito jovem, tinha apenas 18 anos e que seu cérebro ainda não estava totalmente formado. Infelizmente, não tem informações concretas sobre isso porque, de acordo com as matérias, a apelação dela ainda está em andamento e está sendo estudada por uma juíza. Uma coisa importante que eu preciso dizer para vocês é que, apesar dos interrogatórios e do julgamento, Michelle e Brandon nunca contaram o passo a passo e nem disseram qual dos dois verdadeiramente cometeu o ato. Tá bom, gente? Então é isso. Esse foi o nosso caso de hoje. Deixa aqui nos comentários o que você achou sobre esse caso, se você já conhecia ele ou não, e coloca a sua opinião, que é muito importante para mim. Se puder, por favor, não saia daqui sem deixar o seu like, que é de graça e não custa nada. Ativa o sininho para ser notificado dos próximos vídeos e vem sempre aqui no canal, porque toda semana tem vídeo novo. Obrigada a cada um que chegou ao final desse vídeo e a todos que estão aqui e não largam a minha mão. Um beijo no coração de vocês. Obrigada por tudo sempre. Fiquem com Deus, se cuidem e até o próximo vídeo.